Olá a todos e a todas, eu sou a Ana Simonassi e estou aqui em mais um Papo de Cultura, aqui no Instagram da Revista de Cultura. É um programa que a gente tem apresentado quase que diariamente, sempre às 8 da noite, e fica no nosso IGTV. Tem sido muito bacana porque a gente já fez bastante entrevista aqui nas lives, cada dia é um tema diferente, cada dia é um convidado diferente, falando sobre várias temáticas da arte brasileira. Então a gente já conversou com filósofos, com pesquisadores, com artistas, produtores, editores, pessoas de diversas áreas que estão fazendo a cultura brasileira. Na nossa plataforma da Revista de Cultura, a gente publica desde cadernos de música, que é uma coleção especializada em música, até quadrinhos, pensamento brasileiro, mas a base do nosso trabalho é fazer coleções. Então, a gente pensa em uma memória da cultura brasileira baseada em contar histórias da cultura do Brasil. Então, desde histórias da música, de Vinícius de Moraes até Letícia Novaes, que é a Letrux que está fazendo música hoje, até contar a história dos quadrinhos, contando desde a Laerte até o André Damer, que é cartunista aí da Folha, Fabiane Langona, poesia, enfim, diversas áreas. Hoje a gente vai conversar com a Slammer, Carol Dalfar. Ah, ela entrou aí, bacana, já tô chamando aqui, Carol. Adicionando aqui. A Carol vai subir aqui na telinha comigo e vai me contar, né, um pouco pra gente essa história incrível dela com a arte. Oi, Aí, Carol. E aí, tudo tudo bem? bom? Tudo ótimo. Me ouve bem? Tá tudo bem no áudio Tô te aí? ouvindo tentar só um pouquinho. Pronto. Beleza, seu áudio tá legal também. Tá. Carol, obrigada por estar aqui hoje com a gente no Papo de Cultura. Lembrando que essa live fica registrada aqui no nosso IGTV. Eu vou começar lendo a bio da Carol para a gente poder bater esse papo aqui, que depois vai para o YouTube e para os nossos outros canais também. Carol Enquanto Dalfarra é eu vou poeta. convidando a Fala. galera aqui. O quê? Enquanto isso, eu vou convidando a galera. Ah, maravilha. Perfeito. Carol Dalfarra é poeta, rapper, slammer e graduanda em Geografia pela FRJ. Estrelou o curta MC Jazz, pelo qual recebeu o prêmio de melhor atuação do Festival Mix Brasil, o maior festival LGBTQI+, da América Latina. Foi uma das poetas convidadas para realizar a primeira batalha de slam no Rock in Rio em 2019. Seu poema Na Ponta do Abismo foi publicado no livro Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta. Carol, você tem essa trajetória aí super brilhante, né? Tipo, desde da poesia até a música, até a atuação. Você é uma artista muito múltipla. Conta pra gente, você sempre soube que você cantava, atuava? Você achou que você ia ser o que você é hoje? Então, eu entrei pra música quando eu tinha 15 anos por influência do meu irmão, que já era rapper, né? Então ele começou a cantar e me mostrou o rap, eu me interessei. Daí então eu comecei a fazer música. Na época eu trabalhava numa ONG no Complexo do Alemão chamada Grupo Pensar, né? E a gente criou o primeiro sarau do Alemão e foi onde eu fiz as minhas primeiras apresentações. Mas eu jamais pensaria que aquilo que eu fazia era também poesia. Eu achava que eu trabalhava só com música. E aí em 2016, participando do movimento de ocupação de escolas, eu rodava todas as escolas da zona norte do Rio com a música. E aí eu comecei a participar do movimento de ocupação de escola e fiquei sabendo do movimento do slam, que era o Slam Resistência lá em São Paulo. Fiquei sabendo através da internet. Daí eu falei, poxa, eu vou num slam. E aí perdi a primeira edição de Slam das Minas, né? Aqui no Rio. E fui na segunda edição do Slam das Minas, né? Isso antes, pulei uma parte muito importante. Isso antes, mapa chamado Sarau Rato de Versos. Aí me pediram poesia. Eu já trabalhava com rap. Eu falei, eu não tenho poesia.
E aí um senhorzinho falou para mim, mas você não trabalha com música? Eu falei, sim. Ele falou, música também é poesia. Aí ele falou, recita uma das suas letras. E aí eu recitei uma letra de rap minha, achei incrível, porque eu percebi que as pessoas tinham muita dificuldade com esse gênero, quando a gente fala muito rápido, né? No rap tem uma coisa que a gente chama assim, flow, né? E speed flow é quando assim, bem rápido. E quanto mais rápido no rap, melhor, né? Considerados os MCs mais bravos, né? São os MCs que têm flow muito rápido. E aí eu tava nesse sarau, recitei essa poesia, vi que todo mundo entendeu, né? Num show meu antes, tinha uma senhorinha que estava prestando muita atenção, e aí no final eu pedi muito obrigada a ela, e ela falou, eu adorei isso. E aí, quando eu recitei no Rato de Versos, eu entendi que as pessoas eu falasse, tá picotando? Tá picotando um pouco, sim. Eu não sei, eu tô do lado do modem aqui pra ver se segura também, Vou porque lá. hoje tá chovendo. Será? Deixa eu dar uma viradinha nele pra cá. Vamos ver se melhora. E aí, nesse sarau Rato de Versos eu recitei a primeira vez. Fui no Islã das Minas, né, onde foi a minha segunda vez recitando. E o Islã das Minas é um espaço de acolhimento, né, para mulheres e a partir de mulheres também. E foi mágico, assim, né? Então, em 2016, eu comecei a trabalhar com a poesia também. Via a poesia como possibilidade de fazer as pessoas entenderem mais aquilo que eu queria dizer, entenderem mais a minha mensagem. Isso você tinha Eu quantos anos, Carol? tinha 15 anos. Quando eu fui no meu primeiro sarau, que não era o primeiro sarau, né? Quando eu visitei a primeira vez no sarau, eu acho que eu tinha uns 18 anos. E aí, depois disso tudo, veio essa proposta de atuação, né? Uma grande amiga minha, Carla Vila Lobos, ela me chamou e falou, olha, estou fazendo um curta sobre uma MC, que conta a história de uma MC, eu acho que tem tudo a ver com você, né? E era a história de uma MC periférica, que tinha um pai evangélico, meu pai é pastor, assim, né? Que Olha trabalhava... só, Carol, temos Hã? uma coisa em comum. Temos uma coisa em comum. Meu pai também, acredita? Olha só que doideira. É muito doido. Mas, Conta enfim, aí. contra. E aí eu topei, falei, olha, eu super topo. Eu nunca atuei profissionalmente, já atuei outras vezes, assim, mas nada profissional. Super topo, assim, se você tiver paciência, né, para me instruir, para me ensinar. Ela falou, não é isso, Ivan. E aí, quando ela me ligou dizendo que eu tinha ganhado o prêmio do festival, eu falei, gente, como assim? E ganhei vários outros prêmios, né? De melhor personagem, de melhor atuação. E eu fiquei muito feliz, assim. E como é que foi essa Mas experiência? Conta um pouco mais, assim, quando você estava lá gravando, fazendo o papel pela primeira vez e tal. Como foi esse momento? Foi difícil ou foi muito natural para você? Como é que foi? Você foi aprendendo? foi bem difícil, porque por mais que a história da personagem se parecesse com a minha história, a personagem era tímida, né? E ela me deu um texto contando sobre a personagem para eu entender mais. E aí a personagem era tímida, era a primeira vez dela no slam, né? E eu já trabalhava com slam há um tempo. E no primeiro momento eu quis fazer que a Carol fosse a MC Jazz, né? E eu falei, não, a MC Jazz é a MC Jazz, eu não posso colocar a personagem em mim e achar que vai dar certo, né? E aí na primeira cena eu fui toda natural, né? Falando do jeito que eu sempre falo, agindo na vida. E aí ela me explicou essa diferença. Ela falou assim, ó, a MC Jazz é assim, tal, você é assim, tal. E aí eu tive que traçar essa linha, assim, que era uma linha bem tênue entre mim e a personagem, mas eu tinha que conseguir entender quais eram as diferenças mesmo que fossem mínimas, né? E aí eu lembro que eu ficava um tempo sempre, eu chegava. Carla tinha muita paciência, porque eu sempre vinha corrida de evento, então às vezes eu chegava atrasada, mas mesmo assim eu pedia a ela esse tempo, assim, 30 minutos antes, para eu conseguir
calmar, né, a Carol dentro de mim, deixar ela guardadinha num canto e colocar jazz à tona. Foi bem terceiro dia de gravação, acho que a gente gravou um mês. Depois do terceiro dia de gravação, eu já tinha entendido esse lugar da jazz, assim, dentro do meu corpo, né? Porque ainda era o meu corpo. E deixa eu só abrir o portão rapidinho. Vai lá, beleza. Gente, tá muito boa essa entrevista de hoje, hein? Maravilhosa, Carol aqui contando pra gente dessa experiência aí que rendeu pra ela o prêmio. Mas aí foi isso. Quando eu recebi o primeiro prêmio, né, o prêmio de atuação, eu estava em Recife, né? O curta estava competindo em outro festival, e aí eu fui por esse festival de Recife e metade da equipe foi para esse festival que estava acontecendo em São Paulo, que é o Festival Mix. E aí eu estava lá em Recife, no quarto de hotel, e ela me mandou uma mensagem falando que eu tinha recebido o prêmio. E eu falei, mas como assim? Assim, demorou para eu entender. Mas depois eu entendi, foi maravilhosa a experiência. Mas você recebeu uma ligação dizendo que você ganhou o prêmio, você foi chamada, como é que foi esse momento, assim? Alguém te contou? Sobre o prêmio, Ou você recebeu uma ligação? Como é que foi, assim, esse momento? ela me mandou pelo WhatsApp, assim, só uma foto do prêmio. E aí depois ela mandou o cartão, né, do júri, dizendo que o júri concede a Carol Dalfarro o prêmio de melhor atuação pelo curta MC Jazz. E aí eu falei, como assim? E aí depois, o bacana foi que depois que ela saiu do Festival Mix, ela foi direto para Recife também acompanhar metade desse festival. E aí ela chegou já lá com o prêmio, aí eu peguei o prêmio. Era um coelho, o prêmio é um coelho de prata. Tá até aqui o prêmio, ó, esse aqui é o prêmio. Tá de Ai, que fundinho. demais! Ali atrás dá pra ver. Ai, E que aí eu, máximo! a gente zoou, falei, caraca, eu nunca tive tanta prata na minha vida, assim, foi uma experiência muito bacana, assim. Que máximo! Você também teve no Rock in Rio, né? Sim. E como foi Me isso? dá um copinho de cerveja, não passa aqui atrás não, tá? É, eu tive no Rock in Rio, né? A Ana sabe que estava falando comigo, eu demoro a responder. E aí eu tava bebendo, Carol, tá não mora com... picotando. Só pra te avisar que tá picotando um pouco sua imagem. Seu áudio tá seguindo, às vezes só aquele pausa, mas em geral tá indo. Às vezes fica bom e vai direto. Vou tentar ficar mais parada. Já não sei mais o que eu faço com essa internet. Deixa eu ver se botar mais aqui. E aí eu tava bebendo com os meus amigos, né? Quando eu recebi a mensagem do Rock in Rio, meu irmão que não mora comigo me ligou e eu falei, algum problema aconteceu, né? E aí ele falou, alô, irmã, estão tentando falar contigo do Rock in Rio, atende o telefone. Aí eu falei, o que que o Rock in Rio quer comigo, gente? E aí eu atendi o telefone e recebi esse convite para participar, né? Foi um momento assim de, sei lá, uma felicidade que eu nem sei explicar. Eu fiquei, caraca, me notaram, né? A gente pensa assim, né? Vão me legitimar de alguma forma. Hoje a gente entende que os processos são outros. Mas eu fiquei muito feliz, assim, né? E no dia lá foi me sentir realizada enquanto artista mesmo, de ter um espaço que é puro dedicado para a arte, né? Então é um espaço da arte, para a arte, de ódio à arte. E eu fiquei, cara, é sobre isso, assim, foi uma experiência muito, muito, muito rica. E como é que foi o momento que você estava lá no palco cantando, assim? Você sentiu, foi diferente dos outros palcos que você se apresenta? Como é que foi a sensação? Muito diferente, né? Porque a gente está acostumado com a execução de eventos por meios informais, às vezes, de fazer um evento sem verba, né? Quantos slams das Minas a gente realizou sem grana para fazer, mas a gente fazia com um microfone ruim, né? Com uma caixa de som que não estava legal. E aí, assim, teve a Flup também, que foi uma experiência antes muito boa, assim, de acontecer, com grana para ser feito. Mas lá foi uma coisa assim que eu nunca tinha
visto em toda a minha vida, assim, né? De coisas que a gente vê, artistas que a gente é fã, assim, na TV ou em vídeo, e a gente pensa, caraca, eu falei, eu tenho um ponto, né? Então, de chegar e ter lanche, sabe? Coisas que são mínimas, assim, de direito do artista mesmo, né? Ter uma van para buscar em casa, ter um ponto, ter um equipamento de som com qualidade. Mas lá teve tudo isso, assim. E aí, quando eu estava no palco, eu senti assim, caramba, é realmente assim que se faz, talvez, não sei, sabe? Vão experimentar pelo menos uma vez na vida, assim, um lugar que tenha infraestrutura para receber a arte, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. No início eu lembro que eu fiquei meio assim, né? Falei, cara, será? O lugar é enorme. Eu falava, será que esse microfone vai dar essa vazão, sabe? Não vai esbarrar o som do. Mas tudo muito bem pensado, o som do outro palco não esbarrava no som do nosso palco. As pessoas ouviam, as pessoas pararam para ver o slam, né? Tipo, cheio de atrações lance, então foi foda mesmo. Vou dar uma. Carol, você tá aqui na sua bio também que você teve um poema publicado. Eu não sei se você consegue me ouvir bem. Quem está assistindo aí dá o feedback pra gente aí nos comentários também, porque para mim de vez em quando trava a imagem da Carol, mas está fluindo. Na sua mini bio também diz aqui que foi publicado no livro Querem Nos Calar, poemas para serem lidos em voz alta, o poema Na Ponta do Abismo. Você escreve poema, sua relação é bastante oral, né? Você escreve, participa do slam, você tem a relação com o rap, mas você escreve também, você compõe música, escreve poesia, tem essa relação com a escrita? Sim, sim. É, eu sempre falo que antes da gente apresentar ali no slam, a gente escreve e a gente decora, né? Por mais que seja uma escrita baseada em como aquilo vai ser ouvido, né? Em como aquilo vai ser dito mesmo, tem a escrita mais formal, né? Mais canone, que é pensada para um leitor, né? A poesia do slam é pensada para um ouvinte mesmo, né? A gente não pensa que alguém vai ler, a gente pensa que alguém vai escutar. Coisa que a gente fala, tem gente que pergunta assim, mas como é que você faz na cabeça e vai falando até decorar? Não, muito pelo contrário. A gente escreve, né? E aí cada um tem o seu processo de gravação. Tem gente que lê, tipo, eu leio, às vezes, em frente do espelho, ou eu gravo um áudio, fico ouvindo, e marco o tempo com a mão ou com algum movimento do corpo de alguma frase para eu conseguir não esquecer aquilo. Mas eu escrevo música, inclusive comecei escrevendo rap, que eu achava que não era poesia, sabe? Então, comecei escrevendo rap, sempre escrevo. Tudo que lerem sobre mim antes passou por essa fase da escrita, assim, né? Tem gente que pergunta, mas como é o seu processo de escrita? Meu processo de escrita é o mais bagunçado, assim, é muito louco. Eu não tenho aquela organização, né? Tem gente que pensa temas e fala, eu vou escrever sobre isso hoje, amanhã eu vou escrever sobre isso hoje. Às vezes, na realidade, o poeta marginal ele tem essa escrita muito pautada na dor, né? Muito pautada no ódio, nas desigualdades. A gente vê uma situação de injustiça e a gente quer escrever sobre isso, né? E meu início do processo também foi assim, né? Eu falava, olha como é que o mundo tá, e escrevia pautado nisso, né? Então eu não tinha esse processo organizado, eu só pensava, olha, que droga isso aqui, vou escrever sobre isso. Às vezes eu tô na rua, assim, ó, e aí eu penso, caraca, penso uma frase, né? Não penso a poesia inteira. Vá pesquisar sobre esse tema para continuar escrevendo, e pode ser que eu já tenha uma bagagem que eu possa escrever por si só, né? Que eu já tenha mala suficiente para dizer sobre isso. Então, às vezes eu pesquiso, às vezes eu já sei o que dizer, né? Porque leio muito também, quem escreve lê, então eu leio bastante, mas sempre escrevo. Você estava falando sobre essa questão da dor, né? Tem muita gente que tem falado hoje em dia sobre poesia em forma de denúncia e sobre denúncia. Qual é a diferença que você vê? Deixa eu tentar formular aqui também. Qual a diferença que você vê entre uma poesia, um slam, sei lá, que é falar sobre dor e um que é falar sobre dor em forma de denúncia também?
tem alguma diferença entre você querer só expressar uma dor e entre você querer denunciar alguma coisa, ou tá tudo misturado? Entre denunciar ou só falar sobre a dor, não pegou e o resto porque travou. É, Mas se aí, você vê alguma diferença, é por aí mesmo, se você vê alguma diferença entre ser só uma expressão falar da dor, ou se sempre tem uma denúncia junto. eu acho que assim, né? Eu li uma vez uma frase que dizia assim: a arte tem que ser entendida, né? Senão não é arte. E eu não sei se eu concordo muito com essa afirmação, né? Porque eu acho que tem gente que faz arte pro fora, né? E tem gente que faz arte para dentro, né? Tem tanta gente que escreve não mostra, né? Tem tanta gente que escreve com um propósito de cura, sabe? Tem tanta gente que pinta com propósito de cura, que dança com propósito de cura. Não necessariamente você está sendo artista ou você está fazendo uma arte para mostrar para fora, para mostrar para as pessoas, né? Então tem essa dor, né, que a gente escreve para dentro como cura e tem a dor que a gente escreve para fora. Essa dor, falar sobre essa dor, sim, para mim é denúncia, né? Porque se eu digo, e até as pessoas acham que dizer sobre a dor é só dizer de um modo geral, de uma maneira, né, de dizer sobre a sociedade. Às vezes falar sobre a sua própria dor é também denúncia, né? Pode ser uma denúncia de que você tem que se deixar de esquecer, pode ser uma denúncia de que você não tem cuidado da sua saúde mental, mas é sempre uma denúncia. Tem a dor própria, né, que a gente fala da nossa dor, e que com certeza a nossa dor, né, seja ela enraizada ou não, tem muito a ver com o de fora, independente, nossos ciclos se cruzam, sabe? A gente é a comunidade. Então, mas eu acho que sim, dizer sobre a dor é denúncia. O que a gente não pode fazer é só dizer sobre a dor, né? Porque toda denúncia precisa de um efetivo de resposta, né? Então a gente não pode só dizer sobre a dor, a gente tem que. E é isso que eu venho pautando assim ultimamente, como a gente trabalhar todas as mazelas sociais, né? Não só dizendo que está ruim, mas como a gente também encontrar um espaço de cura dentro da nossa literatura. Ah, isso é muito lindo, muito. Nossa, que resposta boa de escutar. É, Como é que você pensa também a questão da coletividade, né? Você está sempre junto com muita gente, muitas rodas, mas ao mesmo tempo você tem um trabalho que é efetivamente seu, né? O seu trabalho lá de atriz, quando você fez a Jazz, você estava fazendo um trabalho pessoal ali. Qual é essa diferença entre a Carol dos coletivos e a Carol que está trabalhando solo, está fazendo um trabalho é, dela por si só? Ó, eu acho que a Carol Sola é que me diz quando estar em coletivo e quando não, né? A Carol Solo é a menina que saiu de Duque de Caxias, sabe? Pensando em educação, pensando não só em arte, mas pensando também em educação. Trabalhei muito tempo em museu. Então, a Carol Solo, ela tem as suas próprias vontades, né? Como, por exemplo, continuar trabalhando com arte e educação, né? Como é a Carol que faz geografia. Às vezes eu falo para as pessoas que eu faço geografia, a pessoa fica, mas como assim não faz música? Porque a geografia faz parte dessa Carol que é a Carol solo, sabe? E a gente tem que entender isso, porque a gente não é só coletivo, né? Eu amo a coletividade, eu acho que tudo se resolve em coletividade, né? É um princípio africano que resolve tudo, né? Que é resolver em coletivo. Então, tem a Carol que vai para o slam, na rua, que, né, bebe com a galera, e tem a Carol que é atriz, sabe? Eu sou múltiplas, assim, eu tenho muitas vontades, eu tenho muitos desejos e eu já faço muitas coisas. Tem a Carol que planta, tem a Carol que desenha, sabe? Tem a Carol que agora quer aprender a mexer com argila, porque decidi, sabe? Então acho que essa é a diferença. E essa Carol que não nem sempre está em coletividade, né? Ela está sempre na busca de uma cura, né? Essa Carol que faz, por exemplo, eu atuei porque para mim não era só um trabalho. Eu atuei porque eu achei que poderia ser legal e foi lindo e foi incrível assim. E foi uma coisa que me fez bem em outro lugar, não só nesse lugar de serviço, de trabalho, sabe? Às vezes está na rua é cansativo. Ontem eu falei numa live que eu quero poder ter o meu trabalho
às vezes só como prazeroso, sabe? Eu não quero ter que dizer coisas que eu digo porque ainda é relevante dizer. Eu não quero ter que fazer essas poesias porque ainda é relevante, ainda é necessário que eu faça, né? Então a Carol Solo tem esse lugar de trabalhar por prazer só, não porque ainda é importante dizer essas coisas. O seu filme está disponível? Quem quiser assistir, é fácil acessar ou não? Então, tem uma página do filme chamada @MCJazz. Jazz é com Jess. E aí lá elas sempre postam onde vão exibir. Eu acho que exibiram online nessa quarentena, se eu não me engano. Mas não tem disponível, infelizmente. Ah, beleza. Agora conta um pouco pra gente sobre esse outro lado seu aí que você estava falando, de tantos lados, o lado da geografia. Por que que você quis fazer geografia? O que que te mexeu, assim, qual que é a sua, o que que te moveu para fazer geografia? Cara, eu tenho uma pira muito grande com a Terra, assim, né? No sentido de eu olhava Você os falou da mapas. argila também, né? Foi, travou. É que você falou da argila também, né? Essa pira com terra também tá ligada, né? A querer mexer na terra, né? Sim, eu lembro que eu ficava olhando as coisas e falava, mas de onde é que como é que a água vem assim, gente? Por que tem tanta água, sabe? É a chuva, sabe? Eu pensava essas coisas assim menor, né? Eu sempre fui também perguntadeira. E eu não entendia, não fazia entender por que aqui que não tem, por que aqui tem, por que aqui tem planta e aqui não tem, né? Como que a evolução da espécie foi até certo momento, depois evoluiu mais, a gente vai evoluir. Sempre tive o mapa, assim, né? Eu ficava pensando, por que, que essa coisa é aqui? Por que, que fica tudo em blocos separados, sabe? E eu tinha essas piras, assim, com geografia. No ensino médio, e eu falei, cara, eu quero também dar aula, né? E aí eu já queria ser professora, já amava geografia, e eu falei, vou fazer geografia. Na época da militância, assim, quando eu tinha 18 anos, eu estava muito envolvida, assim, com a militância, eu ia para a rua mesmo. Eu pensei muito em me especializar em ciência política, isso. Aí pensei na geopolítica, né? Também de entender por que, que aqui é assim, por que, que lá o voto é assim, porque existe esse cargo parlamentar lá, e por que, que alguns lugares não tem nem parlamento. Então eu ficava sempre brisando. Hoje eu só quero terminar, não quero mais. Me distanciei da geografia política totalmente, né? Por ter um professor não tão legal, mas só quero terminar e quero dar aulas de geografia. Nossa, Ainda que quero voltar pena para. esse lance do professor, né? Porque eu ia te perguntar justamente isso. Porque seu trabalho é um trabalho muito político também, né? E se tinha esse interesse da geopolítica. E mesmo assim, queria te perguntar sua opinião sobre esses movimentos todos que estão acontecendo agora, né? Movimentos políticos mundiais e principalmente movimentos identitários que estão nesse momento agora de efervescência, né? Derrubando estátua lá em Londres, aqui no Brasil também, várias movimentações acontecendo. Como é que você vê o que está acontecendo no mundo hoje? Eu acho que são contextos, né? Acho que primeiramente acho que todo mundo já ouviu falar que são contextos políticos sociais diferentes, né? Então, os Estados Unidos nem de longe tem o mesmo contexto político social que o Brasil. Então, primeiro a gente tem que levar isso em consideração, né? Porque o que lá é racismo, o que lá é ser preto, né? O que é considerado uma pessoa lido como uma pessoa preta, e o que aqui não é, como a política de segurança dos Estados Unidos age efetivamente, né? Uma política de segurança de rua, uma política de segurança antitráfico, contra o tráfico, né? Aqui a gente tem uma política de segurança pública contra o pobre, né? Então são coisas totalmente diferentes, mas eu acho que é um momento histórico totalmente válido, né? Onde a gente age por cansaço, a gente age por já não aguentar mais. É sempre a emergência, né? Como que a gente age de frente a uma emergência, né? Então, não, a gente não tem que romantizar esse momento, porque é um momento onde a população preta está cansada, né? Então, ter que levantar o punho e ir para o fronte já depois de passar tanta coisa que talvez seja o último gás, assim, né? Ou é agora. Então,
Muita gente está dizendo assim, mas está sendo um movimento radical. Está sendo radical porque ou é agora ou não é agora, né? Como que a gente faz, assim? Mas é um movimento válido para a gente entender como que a gente pode trabalhar nossa potência enquanto comunidade preta mesmo, assim, enquanto coletivo preto. Como a gente pode trabalhar essa potência, como a gente pode reivindicar, né? Eu acho que as ações que estão acontecendo nos Estados Unidos são totalmente organizadas, né? Eles têm uma organização talvez um pouco maior e são totalmente válidas, assim, né? Então acho que é isso, assim, não posso me aprofundar muito, mas acho que é um movimento totalmente válido, onde a gente tem que parar para ler os contextos políticos sociais diferentes, né? E é isso, pensar mundo sempre, a gente tem que aprender a pensar mundo, né? Não só pensar Brasil. Carol, você está falando, né, sobre isso, eu estava aqui lembrando sobre aquele filósofo trans, o Paulo Beatriz Preciato, e ele vai Uhum. falar que justamente nesse momento onde as pautas identitárias estavam começando a chegar num lugar de transformação, houve a quarentena. Ele falou, pô, foi uma pausa justo na hora onde a coisa ia ferver. Ele escreveu isso num artigo que foi publicado logo no início da quarentena. E eu queria te perguntar também, assim, de papo mesmo, né? Você falou também sobre a questão do movimento negro muito forte. Eu queria saber também sobre a questão LGBT. Como é que você pensa essa Então, questão? Como é que você pensa a questão LGBT também no Brasil hoje? Essa outra luta também, que também é identitária. E se você acha, mas assim, de papo mesmo, né, que a quarentena deu um empurrão, ou que deu um pause, ou o que aconteceu depois disso, né? Porque o Paulo Beatriz Preciado, quando vai comentar, foi bem quando começou a quarentena. Eu acho que ele não imaginava também tudo isso que ia acontecer ao longo da quarentena. Então, eu queria saber um pouco sua opinião aí sobre movimentos LGBTQ e sobre quarentena no meio disso tudo. eu acho que a quarentena mostra possibilidades diferentes, né? Eu falei ontem na live que estar em casa agora para os artistas é extremamente necessário para a gente olhar para lugares seguros, né? Pensar lugares seguros dentro da gente mesmo, assim, de pensar como está bem, de pensar como que a gente. Artista é louco, né? É fluido. Então, como a gente pensa estar bem com a gente mesmo diariamente, né? Então, acho que a gente precisa de alguns eventos que são presenciais, né? Então, trava, sei, no sentido econômico, no sentido de multiplicidade da palavra, de multiplicidade da arte, mas destrava entender a ferramenta que é a internet, né? Eu, por exemplo, sou péssima com isso. Mas mostra algumas possibilidades e trava outras, como qualquer coisa que existe na face da Terra. Mas eu acho que, falando no sentido de rua mesmo, de estar na rua, eu acho que travou muita coisa, né? Porque a gente estava num momento de boom de ocupação de espaços mesmo, né? E é isso que eu falei no início, né? De fazer sem dinheiro, de botar a cara, de estar no front. A gente estava nesse momento, né? Então talvez do espaço rua. Sim. E sobre a questão LGBTQ, como é que você vê isso agora, sem falar do contexto mundo, falando do contexto Brasil hoje, com o presidente que a gente tem, nesse momento que a gente está? Você acha que tem tido mudanças? O que você pensa sobre essa questão também? Eu estava até falando isso ontem com uma amiga que é muito difícil a gente avaliar porque a gente está dentro de uma bolha muito grande, né? E às vezes eu falava assim, bolha, né? Falava, cuidado com a sua bolha, assim. Às vezes eu em mesa falava, cuidado com a sua bolha. Mas hoje eu me vejo dentro de uma bolha, né? No sentido de que eu posso abrir meu Instagram e eu não vou encontrar ninguém que tenha uma opinião contrária da minha. Tipo, não tem bolsominion no meu Instagram, não tem bolsominion no meu Facebook, não tem ninguém que tenha um discurso político diferente do meu. Porque eu sempre vejo posicionamento de mulheres lésbicas, eu sigo páginas lésbicas, eu sigo páginas LGBTQ+. Então, eu fico assim, sabe? Todas essas informações chegam para mim, sabe? Eu tenho uma educação através dessa minha bolha, né? Até por assuntos que eu não sei bastante, sabe?
pessoas não vão saber o que é uma pessoa queer, né? Então, pra gente, eu acho que se eu for falar, vou falar, não, evoluiu bastante, né? Porque eu abri o meu Instagram e tinham várias postagens de mulheres lésbicas, sabe? No Dia do Orgulho, tinham várias postagens de pessoas LGBTQI+, sabe? No meu Instagram, mas isso é o meu Instagram, sabe? Então, eu não consigo nem ter essa avaliação de assim, contexto, porque eu tô dentro de uma bolha, assim. Isso é bem triste de admitir, mas é real. Carol, eu queria saber também qual foi o momento assim bem marcante da sua carreira, que você contasse algumas histórias também pra gente, assim de momentos que, sei lá, alguma coisa que aconteceu que foi muito marcante pra você. Tô ocupadinha, já falo com você, tá? Momentos marcantes, deu uma travada. Momentos marcantes da sua carreira, assim, algum momento que foi muito emocionante pra você. Qual que você contaria pra gente? Eu acho que tem bastante, assim, mas talvez o Rock in Rio foi bastante importante, apresentar a Flup foi bastante importante, abrir o show do Ricom Sapiência, assim, né, foi muito importante, estar numa mesa com o Ricom Sapiência, né, que eu escutava Ricom Sapiência há muito tempo, assim, né. Eu acho que é esse momento onde eu me cruzo com pessoas que para mim são referências, são momentos muito muito importantes. Mas agora eu também estou num momento muito importante que eu estou ministrando uma oficina de escrita que para mim também é um momento importante da minha carreira, onde eu tenho aprendido muito com a minha companheira sobre partilhar tudo aquilo que a gente aprende, né? Passar para frente. Então tem sido um momento muito importante, abrir o show, ser chamada no palco pela Lued Luna, sabe? Tá num livro que tem o prefácio da Conceição Evaristo. Eu falei, tudo bem, eu fico muito feliz de saber que a Conceição Evaristo já digitou meu nome, sabe? Ela leu meu nome em voz alta, né? Mas acho que um momento muito, muito especial foi na Maré, no Galpão Bela Maré, quando a Lued Luna me chamou para subir no palco, assim. Eu fiz uma poesia, desci, era a hora dela entrar no palco e não tinha nada combinado, assim. Era o show da Lued Luna. E aí ela me sinalizou e pediu uma poesia enquanto ela cantava, sabe? Então foi tem esses momentos assim, né, em que a gente encontra nossas referências, né, e se sente olhada mesmo, né, e sente que eles curtiram a nossa arte, que para mim são momentos grandes, valiosos. Ah, beleza. Uma última pergunta antes da gente encerrar também. Eu queria saber quem foram suas influências. Você teve pessoas que te influenciaram, que te mostraram caminhos, ou artes que te inspiraram? Eu queria saber um pouco sobre essas referências que você tem. Sim, eu quando comecei a ler, né, assim, tomei gosto pela leitura, eu li muita gente branca, né, assim, então quando eu encontrei com a arte preta, eu tive esse balancear, assim. Mas tiveram pessoas extremamente importantes, como Sabrina Martina, né? Que me falou, cara, olha, isso é o slam, tal, amiga, vamos fazer. Ela nem escrevia ainda, assim, mas eu já me sentia, já tinha ela como referência de vida mesmo, assim, de vivência. Sabrina Martina, vou falar Sabrina Martina, Gênesis, poeta do Islã das Minas. A Débora, que é produtora, Débora Ambrosa, que é produtora do Islã das Minas. Minha companheira, Giane Leão, Ingrid Martins, Gabi Niarai. Aí tem muita gente, assim, né? Rayane Magô no rap, Joado Chum no rap. Como eu estou ampliando, né, as minhas possibilidades de ler mulheres pretas, eu tenho outras referências, né, como Toni Morrison, Maya Angelou, que eu estou lendo muito, assim, que eu estou me embebedando dessas leituras, mas sempre como referência a mulheres pretas, assim. Tem uma referência que eu descobri há pouco tempo, que se chama Marlene Nourbes Phillips e Idamara Freire. Idamara Freire, ela faz um link da pedagogia junto com a música, né? Então eu fiz até uma reflexão sobre ela, onde eu digo que ela tirou a educação para dançar, né? E que tem sido uma referência acadêmica, ela já é mais acadêmica, mais formalzona. Incrível.
Mas Marlene Norberto Filho é poeta, Nick Giovanni, que é uma outra poeta. E essas são poetas que a gente não tem acesso porque são poetas de fora. É extremamente difícil achar tradução, né? Eu estou aprendendo inglês agora, mas aí não consigo ler assim, né? Então precisa que a gente precisa que pessoas traduzam, né? Também que editoras traduzam essas mulheres para a gente ter mais acesso. Mas essas são assim minhas referências, um pouco ruim da memória, mas eu consigo lembrar que com Maravilhoso. certeza tem muito mais. Carol, foi muito bom mesmo o papo. Te agradeço muito aqui pela participação, por ter topado nessa noite de sexta-feira, estar aqui com a gente, conversando, batendo um papo aqui. Muito obrigada por compartilhar aí todas as suas experiências, tudo que você contou pra gente. Eu vi que tem gente chegando agora. Quem está chegando agora vai ficar disponível aqui no IGTV, então vocês vão poder assistir. A gente vai subir também o vídeo no canal do YouTube, para quem não viu poder ver. E é isso, Carol. Muito obrigada aí pela participação e agradeço a todo mundo que ouviu aqui, que ficou com a gente durante essa live. Eu que agradeço, Sal, e sempre que precisar, só chamar que estão aí. Beleza, Carol. Obrigada mesmo. A gente fica muito agradecido pela sua presença aqui. Um beijo imenso e um beijo a todo mundo que assistiu a gente ou que está assistindo depois aí também na gravação. Beijão, tchau, tchau. Grande.